eu queria só vou fazer um surveyzinho aqui, Paco, rapidinho. Quem aqui já tinha ouvido falar no Paco, na história dele? Ainda não? Eu também, eu tenho que confessar. Eu sou réu, confesso aqui. Que história bonita, hein? E eu não conhecia. E eu dei uma corrida, dar uma olhada no LinkedIn e fiquei espantado. Muito obrigado. De presidente de aeroclube a fundador de associação de pecuária. É assim que uma história é feita, de muitos passos, né? Se é para se aprender, é preciso passar por todas as áreas, né? Que legal, que bacana. Eu penso que a minha escola, ou a minha corrente, né, acadêmica, estava muito ligada aos princípios que foi desenvolvido por aqueles que seguiram a metodologia da construção do Muro da China, né? Porque dizem os administradores que lá aqueles tiveram naquela corrente. Todo mundo tinha que saber fazer tudo, né? Todo mundo tinha que saber fazer tudo. Acho que eu entrei um pouco por aí. Fui fazer um pouquinho de tudo. Mas agora o mundo é outro. Eu preciso focar, né? Agora eu preciso focar. Estou aqui dentro da propriedade, está escuro, né? João Paulo Santos Ribeiro chegou também, Marcinho já estava por aí. E engenheiro de pesca, Carson Rodrigues. Está pedindo a palavra aqui. Virgílio está pedindo a palavra ali. Vai lá, Virgílio. Gente, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Estou aqui iniciando nessa área, começando a estudar agora. A Daiane me inseriu no grupo lá, né? A gente conversou um pouco, né, Daiane? E só fazer 2 comentários aqui. Eu não conheço a história do Paco aí, mas eu vou pesquisar. E uma coisa interessante, são 2 coisas. Para quem acredita, sem questão de religião, mas eu aprendi uma oração judaica, já tem um tempo já, e eu achei muito interessante. E aqui em casa nós não levamos a comida à boca sem falar isso. É o quê? A gente pede a Deus que visite todas as famílias envolvidas no processo desses alimentos até ele servir à nossa mesa. Então, ou seja, o alimento, a gente sabe a jornada que ele tem, né? Do desenvolver de uma semente, desenvolver uma genética, até chegar à nossa mesa, é um caminho incalculável. A gente não consegue calcular isso. Então, a gente sempre fala, Deus, visita todas as famílias envolvidas no processo desse alimento até nos servir aqui à nossa mesa. Que é uma forma de agradecer quem está debaixo de sol a sol, quem está no ar-condicionado, quem está noites sem dormir para melhorar a sua produção. E nós acreditamos muito nisso, sabe? Eu sou apaixonado, assim, eu não sabia que eu amava tanto essa parte de agronegócio, relacionada à produção, sabe? E há 2 anos eu me deparei com isso, através de um convite que nós recebemos, eu e minha esposa aqui com a prima dela, de entrar na pecuária. E acabou que esse processo, ele deu uma paralisada, mas eu não parei de estudar mais, eu fiquei... Você não consegue mais ficar longe disso. E a outra coisa é que eu aprendi uma coisa muito importante também, que é baseado na história do senhor aí, que é o seguinte: seja generalista e contrate o especialista. É isso aí. Então, se você não existe mais, por exemplo, hoje, o pecuarista ele tem que ser mais agricultor do que pecuarista, porque se ele não cuidar do plantio, não tem alimento para o boi. Então, assim, ele é obrigado a dar esse passo a mais, né? E aí entra a piscicultura, entra tudo relacionado, que é questão de fertilização. Então, se não tiver adubo, meu amigo, e se não tiver adubo, assim,
Eu não sei ainda, tá? Pelo meu conhecimento bastante raso, mas eu não sei o que tem no mercado que possa produzir mais nitrogênio e nutrientes na água do que, por exemplo, a aquicultura, a piscicultura, essa área do peixe, né? Eu não sei. Né? Se você pegar água é vida. Então, eu costumo dizer Isso que mesmo. eu falei ontem com uma pessoa que Jesus não multiplicou os peixes, não foi à toa, não. Tem um segredo nesse mas Bacana, essa é a sua Virgílio. participação. Obrigado. Pessoal, obrigado. Vamos começar esse bate-papo e obrigado, Virgílio, por lembrar, é isso mesmo. Então, e o Paco também trouxe aqui essa clareza, né? Lembrar que o dia de hoje realmente tem que ser um dia de gratidão a Deus pelos nossos amigos agricultores. É uma coisa que a gente estava falando um pouquinho aqui antes, era que todo piscicultor, né, às vezes a gente distingue muito esse mundo, mas ele não é um mundo tão distinto, e para falar disso, o Paco hoje vai contar um pouquinho. Poxa, podia começar com a tua história, né, Paco? Essa história que começa lá em 81, mexendo com pecuária, é isso ou foi antes? Na verdade, essa história começa em 75, né? Com a famigerada geada negra. Porque, e olha só, eu vou começar justificando aí. Você está lendo meu nome Paco, né? E alguém não sabe se isso é apelido ou nome. E aí eu começo dizendo, olha, Paco, na verdade, é diminutivo de Francisco, que é um nome espanhol, né? Meu pai, espanhol legítimo, que veio da Espanha aí por conta da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu no interior de São Paulo e ele não sabia fazer nada, né? Ele ele produzia azeitona, né? Colhia azeitonas e uvas, né? E algum trigo na Europa. E vindo para o Brasil, sem muitas alternativas, era a época da colonização da cafeicultura no interior de São Paulo. Lá estava ele plantando café, aprendeu as duras penas, plantou café. De lá ele foi para o norte do Paraná. Primeiro ele plantou café para terceiros, no norte do Paraná ele foi plantar café para ele. E aí lá estava ele feliz da vida, plantando o seu próprio café e etc. Eu não sei se vocês aí, como são, a maioria são bem mais jovens, né? Em 1975 deu uma geada que foi denominada geada negra, né, ou preta. E essa geada acabou com os cafezais do Brasil inteiro, né? Simples assim. E meu pai, que só sabia plantar café e colher café, não tinha muitas alternativas. Agora eu preciso plantar café de novo, mas agora eu vou plantar café onde não gia. Então, onde não gia? No norte, né? E daí a nossa vinda para Rondônia em 1976. 75, geada preta. 76, nós já estávamos migrando para Rondônia. Qual era o objetivo? Plantar café de novo, né? Só que a gente não tinha informação nenhuma, não sabia o que fazer, e também não era muito o meu negócio, não. Eu não tinha muita vontade de fazer isso, não, tá? Eu já tinha alguns outros desejos. Eu preferia ir para São Paulo, entendeu? Queria me formar lá nas Agulhas Negras, queria vivenciar essa coisa da aviação, essa coisa toda. Mas eu sou filho único, homem, né? Tenho uma irmã. E meu pai, obviamente, filho mais velho. A gente tinha uma conexão muito forte, né? Meu avô, meu pai e eu, porque nós morávamos todos no mesmo ambiente. Então, meu pai dizia assim, vamos para a Amazônia. E eu, pelo amor de Deus, não tem outro lugar para ir, não? Melhor? Não, é para a Amazônia, porque lá não gia. Eu falei, então tá bom. Mas a gente não fala mais disso. Quando estiver aqui, a gente vai. E a geada preta foi a porta de entrada para nós virmos para a Amazônia plantar café. Aqui chegando, em 1976, né, Rondônia estava meio colonizada. A região de Ariquemes, que é uma região onde eu estou, na verdade, ela não tinha sido ainda devidamente organizada pelo INCRA da época, pelo governo federal,
porque era uma região endêmica, né? Dava muita malária, matou muita gente. Mas como acabou os projetos que estavam demarcados pelo governo federal em outras regiões, o pessoal começou a vir para essa região, que hoje nós denominamos de o Vale do Jamari, precisamente Ariquemes, né? Hoje é o Vale do Jamari, porque compõe 8 municípios, mas era o município de Ariquemes. Aqui nos estabelecemos e fomos plantar café. Só que o café que aqui era plantado era um café diferente, né? Que é o café Conilon, um café de bebida forte, que nós nem conhecíamos, né? Na verdade. E isso foram trazendo dificuldades ou trazendo complicações. Mas tinha alguma coisa por trás? E a gente Tá bom. acabou por, diante das dificuldades, tivemos que buscar a alternativa, né? Vamos assim dizer. E aí vieram muitas alternativas, né? Eu sempre tive o desejo de estar, em que pese eu sou oriundo da lavoura, da roça, e continuo na roça e gosto muito disso. Agora a gente chama luxuosamente de agro, né? Mas é a roça mesmo, não tem muita onda, não. E então a gente veio para cá para isso. Meu pai tinha um projeto de vida e eu estava inserido no projeto de vida. O sensor é sensível. Ele faz muito bip-bip. Se quem tiver com o microfone aberto e fechado, fica Bom. melhor, né? Ai, Alguém aí que daqui a pouco vai dar problema aí com o microfone aberto. Eu acho que vou pegar o carrinho ali, né? pode ser. Ok. Então, assim, aí nós nos estabelecemos aqui não Giaba, e começamos um processo de desenvolvimento, mesmo que tivéssemos a ideia de também nos estabelecermos comercialmente, mas o projeto era: vamos formar o nosso cafezal em um lugar em que não gia, para que nós possamos fazer progresso. Mas isso não era assim simples, né? Era algo imaginário. E aí, nessa batalha, né, nós acabamos, na década de 80, finalizando a década de 70, nós descobrimos as duras penas que nós tínhamos escapado da geada, sim, mas nós tínhamos encontrado outras dificuldades, que é você colonizar a Amazônia há 50 anos para trás. Aí não é uma coisa fácil de se fazer, entendeu? Lutar contra todas as intempéries que aqui estavam postas. Mas na década de 80, então, nós começamos, já estava no sangue, e nós começamos, então, uma tarefa nova. E aí nós tínhamos uma divergência, eu e meu pai. Ele era bem melhor que eu, ele já morreu, né? Faz alguns anos, ele era bem melhor do que eu, mas a gente tinha umas divergências, eu achava que eu era melhor que ele. E eu não queria fazer as coisas da forma mais difícil, eu queria encontrar uma forma mais fácil de fazer as coisas. E vai vendo que nem era tão mais fácil, porque em 1983, eu fui o cara que trouxe a primeira colheitadeira de grãos para o estado de Rondônia. Ainda era governo federal, os fiscais, os funcionários públicos eram normalmente oriundos da região Nordeste, onde também a produção de grãos era muito escassa, então não tinham uma familiaridade com isso. E a primeira colheitadeira que eu trouxe para Rondônia em 1983, para produzir arroz mecanizado e produzir semente para distribuição para outros produtores, ficou presa na divisa do Estado, porque o fiscal pensou que aquele era um gigue. Giga é um negócio que é utilizado para extração de minério, né? E aqui, na época, já tinha muito minério, não por acaso a minha região, o Vale do Jamari, tem a maior jazida de cassiterita a céu aberto do mundo, né? Mas era crime federal e a colheitadeira ficou presa. E eu só queria plantar arroz, olha só que coisa, né? E a gente começou assim,
e o café não deu certo. A única coisa que o café trouxe para nós, naquele momento, para mim em especial, foi que quando eu cortei o café que não dava resultado, eu senti o mesmo cheiro da geada preta em 1975 que aconteceu aí no Paraná, entendeu? Então, tive um momento nostálgico. E de lá para cá, a gente veio quebrando barreiras, Luiz, o Gílio, Daiane, e viemos quebrando barreiras. Temos essa prerrogativa de estarmos um pouquinho à frente do nosso tempo. Né? Então, mecanizar arroz em Rondônia, em 1983, uma coisa quase que impossível, né? Era uma coisa muito difícil. E aí a gente começou essa tarefa. O governo do estado tinha uma empresa chamada Codaron, Companhia de Desenvolvimento de Rondônia. Era ocupar, né, para não entregar. E o governo tinha todo um fomento e ajudava muito, ou fomentava muito a colonização da Amazônia toda, né? Em que pese Rondônia é o portal da Amazônia. Não, nós estamos só no começo. Mais precisamente, de Cuiabá para cá já se considera a Amazônia, mas o estado que está na divisa da Amazônia de verdade é Rondônia. E a gente veio fazendo avanços, entramos na pecuária, né? Fomos fazer avanços na pecuária, também fizemos essa movimentação. E depois de algum tempo, em 2009, 2010, fui demandado novamente pelo governo do estado, né? Olha só, lá em 83, 84, demandado pelo governo do estado, em parceria, e em 2009, 2010, a gente foi demandado novamente pelo governo do estado para potencializar a produção de grãos, porque o estado de Rondônia tem uma capacidade de cultivo de grãos em pelo menos 3,5 milhões de hectares, né? E que são terras que não estão aproveitadas, porque degrada, não produz, aí o pessoal vai desmatar para poder produzir de novo, não vai aproveitar bem essa terra que está degradada. Nessa movimentação toda, nós vamos lá, de novo, trabalhar para fomentarmos a produção de grãos. E começamos por construir o primeiro silo de secagem e armazenagem de grãos, né, especialmente aqui na minha região, porque na fronteira nós temos Vilhena, que está muito ligada ao Mato Grosso, já tinha feito algum avanço, não muito, mas na nossa região aqui, no centro do estado, geograficamente falando, a gente não tinha nada. Então, lá fomos nós construir o primeiro secador, o primeiro silo, plantar as primeiras áreas, para hoje já estarmos vivenciando uma capacidade produtiva no estado de aproximadamente 600 mil hectares de terra produzindo grãos, né? E a maioria dela está aqui na nossa região. Uma previsibilidade de chegarmos a 3,5 milhões de hectares, né? Aqui a gente tem um clima favorável, tem toda uma estabilidade climática. Aí você me pergunta, e aí? Não, e aí é o seguinte, quando eu comecei a plantar grãos, eu fui aproveitar a área da terra que era produtiva e, obviamente, a minha riqueza hídrica ficou perdida, né? Porque não tinha utilidade. E aí nós compramos a ideia, estávamos presidente da associação comercial e o setor produtivo aquícola estava com extremas dificuldades para avançar. Participamos dessa reunião, uma reunião feita no Sebrae, por sinal, parceiro até hoje. Compramos a ideia de organizar a cadeia aquícola do estado de Rondônia. Uau, que ano isso? 2014, por aí, né? Compramos a ideia de organizar isso. Você é a prova viva daquela teoria que a gente tem aqui no Sul, sou de Cascavel, Paraná, né? De que primeiro você entra com o boi, depois você entra com a soja. É isso. Na verdade, eu vou simplificar, né? Meu avô dizia, e eu não entendia,
mas agora eu entendo. Meu avô dizia o seguinte: terra que boi não pisa, não tem valor. Eu ficava pensando, mas como assim o bicho pisa toda a terra, fica, né, endurecida, né? Agora eu já sei que a única cultura que dá algum resultado antes, enquanto a terra está muito bravia, é o boi, porque ele pula pau, come aqui, pega acolá. Com algum tempo, a madeira vai se dissolvendo, e aí vem a possibilidade de se ampliar a produção. E aí a terra vai estar mais valorizada, entendeu? Então, Paco, você viveu isso aí. E se você está anos adiante, quer dizer que depois da soja veio o peixe. É isso mesmo? Exatamente. Riqueza hídrica disponível, e aí a cadeia, alguns piscicultores já trabalhando isso e apanhando muito desorganizadamente. Eu tive o prazer de poder dizer assim: espera aí, vamos organizar esse negócio, né? Eu vou organizar isso, entendeu? E aí nós começamos. Mas como? Não, primeiro a gente vai fundar uma associação. E depois nós vamos agregar ou a maioria dos produtores nessa associação. E aí nós vamos nivelar e priorizar quais são as nossas maiores dificuldades, para que a gente faça demandas, né, corporativas, e a gente possa atuar em conjunto, né, na coletividade. E aí eu fui ampliando esse leque de atuação em segmentos diferentes, né? Em algum momento, até eu mesmo pensei que estivesse meio maluco, né? Porque como assim você em tantas frentes ao mesmo tempo? Daí eu me convenci com um pensamento que eu penso é lógico, não sei se vocês vão concordar, mas para mim ele era lógico, né? Eu imaginei, qualquer um que vá fazer um arranjo, um concerto em algum lugar, ele precisa de uma caixa de ferramentas, não é? Quanto mais ferramentas ele tem dentro dessa caixa, maior e melhores probabilidades dele dar solução à problemática. Esse foi a minha linha, meu pensamento, a minha linha de pensamento. Eu falei, bom, então, se uma situação é favorável, dá corporativismo, dá força, a gente consegue avançar. Então, eu vou pegar umas quantas me derem, né? Vou juntar tudo isso, porque daí eu consigo, em várias frentes, atuar ao mesmo tempo e potencializar as cadeias. Obviamente, há um desgaste, né? A gente tem que se desdobrar, as minhas próprias coisas ficaram um pouco à deriva, né? Mas a gente, pegando aqui o gancho do Virgílio, né? Quando a gente se lembra que Deus existe e Ele nos auxilia sempre em tudo, e a gente exercita a fé, então a gente fica mais tranquilo, porque sabe que quando você está promovendo o bem ou quer promover o bem, na verdade, vai ser promovido a seu favor. E aí nós estamos fazendo um avanço, entendeu? Aí, claro, começamos com essa questão da aquicultura. E agora, quando eu falo em aquicultura, eu falo a nível nacional, né? Porque também não era um objetivo meu, eu não tinha pensado nisso nesse tamanho todo. Fato é que eu só queria resolver o problema de Rondônia, né? Que nessa época produzia tambaqui e vendia para Manaus, que é o maior consumidor de pescado do mundo, né, per capita, e que não produzia peixe, apesar de estar ilhado, né, porque todo o entorno dele é água, Manaus, né? Então o pessoal daqui produzia e mandava para lá. E isso deu algum resultado, só que Manaus, Amazonas também começou a produzir, Roraima também começou a produzir, Belém também começou a produzir, e todo mundo começou a exportar para Manaus, porque era nativo da Amazônia, consumido da Amazônia. E Rondônia começou a ficar com problema de escoação de produto. Aí nós começamos a fazer uma movimentação para tornarmos o tambaqui, que é o nativo da Amazônia, que, vamos combinar, é melhor que qualquer outro peixe da categoria, né? Infelizmente eu tenho que falar isso, torná-lo conhecido, né, a nível nacional e internacional. Felizmente, tivemos excelentes parcerias, muitas portas se abriram, e hoje não tem mais como não dizer que não se conhece o tambaqui, pelo menos de nome, né? Ele está
não por acaso foi premiado mundialmente agora com um dos seus cortes na Seafood, em Boston, né? E ele está posto no mercado nacional e internacional. E aí nós fomos fazendo o trabalho da porteira para dentro, organizando a cadeia, tecnicamente, em parceria com os técnicos ofertados pelo SEBRAE, pelo SENAC, pela Emater, enfim, pelos órgãos competentes em que nós fomos estabelecendo parceria, e fomos fazendo o marketing desse produto no mercado. Em alguns momentos, a gente foi acuado mesmo, né? Porque alguém olhou para a gente e disse assim: mas vocês estão fazendo marketing do quê? Vocês não têm nada para entregar? Se alguém pedir um determinado volume, vocês não têm para entregar. E foi, assim, uma coisa contundente, né? Porque eu me senti coagido, né? Aí eu não tinha resposta, eu pensei, é fácil. Quando você não tem resposta, você faz outra pergunta, né? Aí eu perguntei para o indivíduo assim: bom, se você me responder quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, aí eu explico para você a origem do peixe. Acabou a conversa, né? A gente fechou a conta e aí seguimos o papo. E hoje eu vou falar para você, a maioria do peixe, muita gente está perecendo, porque o ano passado foi um ano muito difícil, os grãos subiram muito, por consequência a ração ficou cara, ainda não abaixou, 70% do custo da produção do peixe é a ração, é caro, é muito dinheiro que precisa ser investido. E o mercado quer comprar o mais barato, não tem jeito, a gente precisa ter competitividade para estar no mercado. Nós que já temos esse conhecimento e já ouvimos isso, já discutimos isso em diversas áreas, de setores diferentes, mas falando sobre a mesma problemática, a gente sempre ouviu o seguinte: olha, aumentar preço, isso não existe. Você tem que diminuir custo, né? Diminuir custo. E aí, em uma altura, a gente que estava acostumado com os governos aí para trás, que tabelavam produtos e que impunham regras de mercado, a gente achava que talvez essa fosse uma alternativa. No inconsciente, mas não funciona assim, realmente não é assim. A gente sabe que o mercado é lei da procura e da oferta, e aí é preciso você se adequar a ele. E para você estar no mercado, é preciso que haja consumidor. E para que haja consumidor, você tem que ter um produto competitivo no mercado. É simples assim. Tem que ser bom, bonito e barato. E o tambaqui tem todas essas qualidades. Olha que coisa linda, né? Eu não sou bairrista nem nada, né? Mas eu preciso fazer essa defesa. Aí nós começamos, então, a fazer um novo arranjo, que é, olha, produzir peixe de 3,5 kg para vender em Manaus. Porque em Manaus a gente mentia, né? Para vender o peixe em Manaus era preciso contar em Manaus que esse peixe era um peixe produzido em rio, porque o Manauara só consome peixe de rio. E Rondônia produzia só peixe de cativeiro, né? Mas produzia ele grandão, né? Bonitão, levava lá e dizia que era de rio. O ano passado, né? Não, já vem desde o ano anterior, a questão do mal de RAF, né? Ou da urina preta, né? Mas no ano passado, Manaus, uma empresa do mercado de distribuição de proteína, né? Que tem oligopólio, não é nem monopólio, né? Precisava entrar em Manaus. E aí, o que ela fez? Ela foi lá e plantou a urina preta lá em Manaus. E fez com que um secretário de saúde do município decretasse a suspensão de consumo de peixe redondo por 15 dias. Aí arrebentou com todo mundo, né? Porque o culpado era o tambaqui, né? E, na verdade, virou a melhor praça de distribuição de proteína de um outro produto que não é produzido ainda na região norte. Nós tivemos que fazer uma campanha de marketing, ir lá e dizer assim: olha, vocês nos desculpem, mas esse peixe não é de rio, e não sendo de rio, ele não tem a menor possibilidade de contaminar ninguém. Esse peixe é de cativeiro. Desculpa, a gente mentiu. Agora nós estamos falando a verdade. É cômico isso, né? Mas é isso que a gente fez. Só que, às alturas do campeonato, a gente não conseguiu mais retomar
para o mercado na mesma proporção, porque quando a gente voltou, a gente já tinha um número menor de consumo e já tínhamos uma produção maior de peixe no nosso estado e, por consequência, nos outros estados da bacia amazônica. Então, adotamos uma nova estratégia. Já estávamos fazendo marketing no mercado nacional e internacional, como fizemos no ano passado. Nós adotamos uma nova estratégia. Contratamos uma consultoria ou um representante comercial, uma empresa de representação comercial, e começamos a contactar o mercado do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E trabalhamos aí nos últimos 2 anos, veementemente, investimos forte, fizemos muitas visitas, estivemos presentes em muitas indústrias de pescados, rede de distribuição e etc. E agora, para a nossa felicidade, nesse momento eu posso dizer assim, olha, hoje nós temos demanda para carregar aí 300 toneladas esse mês e a gente não tem peixe pronto, porque a nossa produção já está aquém da demanda do mercado nacional. Estamos com um problema? Obviamente, porque a gente não quer que falte o peixe. Mas vamos combinar, é um problema bacana, não é? É o melhor que tem. Não é? Era o nosso sonho. Mas como a gente não desiste nunca, agora nós estamos brigando pela melhoria do preço, porque uma vez que a gente vai ficando disputado, né, tem menos oferta do que procura, dentro de um equilíbrio razoável, obviamente, a gente vai tentando dar uma melhorada no nosso preço para remunerar melhor o produtor. Mas sem a ansiedade, né, ou a ganância de querer supervalorizar isso, apenas com o objetivo de dar um ponto de equilíbrio na cadeia, ou seja, resultados mínimos versus viabilidade para o consumo, porque quando a gente produz, a gente quer produzir com qualidade, com a quantidade, mas também quer proporcionar que a maioria dos consumidores, ou das famílias brasileiras, especialmente, tenham acesso ao nosso produto, que hoje ainda não é uma realidade. Primeiro, porque o pescado é caro, naturalmente. Segundo, porque como ele é um pouco exótico, né, ele fica sendo explorado, né, além daquilo que normalmente ocorre, por exemplo, com os commodities. Então, nós agora estamos trabalhando para organizar esse cenário e aí sim, de fato, considerarmos mais uma etapa vencida. Mas a gente também sabe que não termina nunca a batalha, né? Que legal, Paulo. A gente está aqui na parceria, Isso. falando e ouvindo, para que a gente possa construir cenários melhores. Que bela história, viu? E que luta para chegar aí, né? Não foi fácil. A gente tem uma teoria que a gente gosta de acreditar em algumas coisas de esperança, que traz esperança, né? A gente aqui pensa que a chegada da tecnologia, como chegou para as outras pecuárias, ela vai trazer para o peixe não uma diminuição no valor do peixe, mas uma manutenção do preço enquanto as outras crescem. E aí, lá na frente, a gente vai encontrar um peixe que tem essa competitividade, né? E uma das coisas muito legais, talvez você tenha a mão em cima disso daí, foi esse pedido, né, de colocar a questão dos impostos, né, para a ração do peixe, junto com as outras pecuárias que já têm isenção. E eu acredito que é tudo isso, aliado à tecnologia, aliado a um bom manejo, e aliado a uma coisa que você fez aí, que é essa, ok, o mercado não está aceitando, tudo bem. O que a gente vai fazer então, né? Com quem que a gente pode, de que outra pecuária, de que outra cadeia já consolidada a gente pode copiar e imitar o modelo para a gente colocar o nosso peixe, né, e vender ele. Essa perspectiva sua de olhar para outras cadeias que já estão estruturadas, e às vezes isso dá para fazer regionalmente, isso dá para fazer às vezes numa micro-região, como é que o mercado entende, né, hoje um determinado tipo de proteína de nicho e começar a se posicionar. Eu percebo que aqui no grupo, da comunidade, é muito interessante, a gente tem muitos produtores aqui que fazem o ciclo todo. Isso, ele é bom por um momento, mas à medida que você vai crescer, você vai perceber que você vai preferir, vamos dizer assim, você que chegou antes, né, você vai preferir ficar com o filé, com aquilo que dá um melhor recurso,
e aí vai abrindo uma perspectiva de mercado para outras pessoas, né? Acho que é um pouco disso que é esse montar a cadeia, é entender que essa divisão de trabalhos, onde cada um tem uma função, é isso que dá estrutura e estabilidade, porque um só produtor não consegue segurar nenhum grande mercado, seja uma boa venda na esquina, né? Um só produtor vai ter muita dificuldade, porque em um dado momento você pode não ter, igual você falou agora, né? Que dificuldade boa que vocês estão tendo, não tem peixe. Tem demanda, mas é nessa hora que você precisa comprar peixe do vizinho e continuar entregando, continuar pagando o contrato. Já estamos fazendo isso, não vamos abrir mão disso de forma nenhuma. E aí tem um detalhe, Luiz, muito importante, né? Pegando um gancho na sua fala, a gente já entendeu também que não tem outro jeito de fazer as coisas acontecerem se a gente não integrar. Ou seja, é preciso estar integrado, senão a gente não roda. Não importa que cadeia, todas as cadeias têm dificuldades, mas a integração é fundamentalmente importante. E eu estou olhando, por exemplo, né, enquanto a Amazônia produz 250 mil toneladas de tambaquis ano, o centro-sul do país, com todas as dificuldades, porque a tilápia também é um produto tropical, mas já na sua 52ª mutação genética, está bem adaptada às regiões climáticas mais frias, né? Vocês todos sabem disso. Estamos produzindo, já somos o 4º maior produtor do mundo, né? Produzindo muito, né? E temos a possibilidade, em que pese esse mês, esse semestre, o noticiário está dizendo que diminuiu um pouco a exportação, mas estamos produzindo, exportando, e este último ano tem sido muito positivo para a cadeia produtiva, né? Especialmente para a cadeia produtiva que está integrada. Porque os que estão soltos estão ainda sofrendo um pouco, mas os integrados estão bem. Caiu um pouquinho agora, mas é invejável como isso está se dando. E eu penso que é isso mesmo, a gente precisa se abraçar, potencializar, seguir os modelos que estão dando certo, se puder aperfeiçoar e partilhar conhecimento. Porque é assim que a gente vai fazer progresso. E nós, como bons brasileiros, que temos aprendido a ser grandes em quase tudo, né, especialmente em proteínas, também precisamos colocar essa condição da aquicultura neste mesmo patamar, que infelizmente não tem sido reconhecido. É uma vergonha a gente falar em aquicultura. O pessoal nem respeita a gente. Eu acho isso um absurdo, né? Esse trabalho que estamos fazendo junto à CNA, e a CNA tem potencializado muito isso e está disposta a potencializar isso ao máximo, o quanto for necessário, é muito importante, porque o Brasil aparece... Mas muito bacana isso que o Paco está falando, que Voltou. Eu estava falando, Paco, que é muito interessante essa perspectiva de integrar-se sendo organizado, né? Hoje a gente ainda tem uma perspectiva de... Agora não é nem nas minhas palavras, eu sou um ater, né? Eu atendo o produtor, mas eu ouço muito isso. A perspectiva igual você falou, inclusive, integração, mas na verdade o pessoal fala que é uma entregação, né? E essa dor, ela na verdade, ela só é sanada quando há uma organização interna dos produtores, para que aonde eles estão sendo integrados, seja uma grande cooperativa, ou seja por exemplo, aqui a gente está tendo agora frigoríficos estruturados, estão conseguindo cumprir esse papel de integrador, mas se os produtores se organizam antes, as demandas e as dores que eles vão ter vão começar a chegar, vamos dizer assim, naquelas cadeiras, né, de decisores, e aí essas dores serão menores. É bem o que você falou, é olhar para o que está dando certo com a perspectiva de melhorar. É porque, na verdade, quando nós estamos no corporativismo, né, não somos mais uma cabeça pensante, né? Somos um grupo, né? É o resumo, né? É a soma de várias cabeças pensantes
que vão utilizando um princípio do computador binário, eliminando as probabilidades menos prováveis e potencializando as mais assertivas. Está posto aí, né? As grandes cooperativas estão fazendo um progresso invejável para a cadeia. Eu estava fazendo a minha fala e dizendo que eu fico com vergonha, porque todas as vezes que sentamos à mesa para discutir aquicultura, a gente primeiro tem que falar de pesca. E pesca não é mais nada se não for esportiva, enfim, alguma coisa assim. Porque realmente o pessoal da pesca está passando mal bocados. Eu não sei se tem alguém aqui, mas não está fácil dar sustentabilidade ou fazer com que a pesca tenha a viabilidade necessária. Haja visto que nós não estamos conseguindo nem sequer reformar a nossa frota pesqueira marítima. Isso é o quê? Exatamente isso. Assim, aqui no Mato Grosso a gente tem uma legislação nova que é a proibição de pesca. É um estado que vive de pesca, temos vários pescadores, e assim, e é um estado que não tem integração para a produção da agricultura. Então, assim, a gente passa por várias dificuldades. E nós também aqui comemos peixe de rio. O peixe aqui, cuiabano, come peixe de rio. Então, se você fala que é peixe de tanque, já existe um preconceito. Ah, eu não gosto, porque tem gosto de barro. Né? A gente então, precisa ir aí fazer um marketing igual a gente fez em Manaus, que a gente já muda isso. Sim, amanhã nós temos de campo aqui com o Sebrae, né, que é a Santo Antônio Pescados e Aquabit junto, para a gente fortalecer a piscicultura, a aquicultura, na verdade, porque sim, a gente está passando por vários momentos aqui difíceis no estado. A gente tem problema com qualidade de água, tem problema com desmatamento, e aí vira, assim, um problema. Falou que, vou comer peixe, vai no São Gonçalo Beira-Rio, vou comer peixe, chegar lá e falar que é peixe de tanque, ninguém quer. Ninguém quer comer. Então, assim, isso tem que ser desconstruído, a gente tem que ter qualidade de carne, né? Tem que mostrar isso, tem todo um marketing para ser construído agora. Já tivemos casos, a gente até discutiu na reunião da semana passada no Sebrae, de chegar, o produtor mesmo, chegar no restaurante, e esse peixe é de onde? Ah, é peixe de rio, então eu vou levantar, porque sou eu que vendo aqui para esse restaurante. Então, assim, isso é o momento que nós vamos começar agora a discussão do marketing mesmo em relação à qualidade da carne aqui. E nós estamos trabalhando sozinho, né? É o produtor trabalhando de uma forma individual, competindo num mercado que chega, assim, não tem nem como falar isso, né, de como que o produtor sofre aqui, porque a ração ou compra em Rondônia, está vindo de Rondônia, alguns alevinos também vêm de Rondônia, então a gente tem todo um problema com frete, escoamento, porque Mato Grosso tem problema com estrada, e assim, é cada um produzindo no seu lugarzinho. Então, você vai vender para o frigorífico, fica amarrado no valor. Vai vender sozinho, não dá conta porque não tem certificação. Então, assim, toda essa história de construção que eu te ouvi, assim, conversando e falando assim, caramba, a gente também passa por isso. Porque até convencer o produtor, que é o produtor do boi, né, que se ele produzir o peixe, ele também vai ter retorno financeiro, e aqui o que eu sempre digo, eu já disse algumas vezes, que produzir peixe no Mato Grosso é coisa de mulher, né, porque o homem está focado em produção de carne bovina, né, ou da agricultura, e aí a mulher ela fica um pouco meio parada ali, agora está se fortalecendo, então a gente tem várias mulheres que vêm assim de ponta agora, porque vem trabalhando com pesquisa, vem trabalhando com investimento, mas isoladas, né?
você não tem uma cadeia fechada de produção de ração, de redução de imposto, né? Então, assim, a gente ainda está nesse primeiro momento aí ainda. E se espelhando em vocês, né? Se espelhando em Rondônia, se espelhando no Paraná, se espelhando em outros casos, Minas Gerais, que está dando certo, e a gente vem copiando alguns modelos para poder seguir. Márcia, é legal o que você Mas falou. E, Paco, eu não posso... pode falar. Eu vou colocar, Márcia, eu acho que o Paco hoje entregou o ouro para a gente. Ele falou que a primeira coisa que ele fez foi abrir uma associação. E eu acho que esse passo é o que tem que ser dado. Isso. Organizar. Mas aí, só para o gancho aqui para responder para a Márcia, é o seguinte, olha só, vocês não estão sozinhos. Na verdade, esse é meu papel, faz 1 ano que eu estou investido dessa condição de demandar a nível nacional ou de atender as demandas a nível nacional pela CNA, que tem mais de 7.000 técnicos disponíveis e mais de 1.000 só para a cadeia aquícola, para atuar em todos os setores, no que for necessário, disponibilizado para fazer essa cadeia crescer. Então, essa ideia de estarmos sozinhos, não estamos mais. Graças a Deus, talvez a gente já esteve mais sozinho em algum momento aí atrás, mas nesse momento agora, e eu estou aqui falando em nome, e posso falar em nome da CNA, e dizer o seguinte, a CNA está lá, robusta, muito forte, preparada, apta, disponível e esperando ser demandada para poder estar atuando junto à cadeia aquícola, no setor que for necessário. Olha que interessante, porque o Senar é técnico, né? Vai da porteira para dentro. Mas nós, a CNA, temos técnicos em todas as áreas, que vai de planejamento a mercado. Então, assim, é só uma questão de demandar, a gente se organizar e avançar. Tanto que nós vamos estar agora promovendo, é uma iniciativa nossa, estamos, desde o ano passado, tentando reunir representação do Brasil todo, dos segmentos da aquicultura, para que a gente possa formular algo que tenha e elenque as prioridades e que aí, então, a gente possa dizer assim, eu não estou rodando porque não fui atendido, mas eu já demandei, porque, na verdade, não tem as demandas, entende isso? Pontuando essa questão da ração, por exemplo, nós, só para fechar essa coisa da ração aqui, essa questão da ração, nós chegamos ao ponto que a gente entendeu que, através da CNA, a gente vai fazer a última defesa política para a gente nivelar, que a gente só queria fazer isso, ficar igual às outras cadeias, em relação à isenção do PIS e do COFINS. Caso a gente não consiga, a gente vai judicializar, porque é uma questão de direito adquirido, entende? Então, mas isso é preciso ser feito corporativamente e por quem tem representatividade. É assim que funciona. E nós estamos aqui. Nessa questão da pesca, eu queria fazer um comentário. Eu moro na praia, a relação com a pesca no litoral é bem diferente da área interior. E o que a gente percebe, né, e acompanha, é a pesca, como o Paco comentou, da questão dos barcos industriais. Quando a gente tem a pesca artesanal, ela tem muito mais uma função social, né, de manutenção das pessoas no mesmo local e manutenção da pesca e produção de alimento mais de forma pontual e regional, né? Então, aqui, mesmo trabalhando com aquicultura, eu também consumo peixe da pesca artesanal aqui. Por outro lado, nessa questão da pesca, pensando em mercado nacional, quando a gente vai em um supermercado, de uma forma geral, né, ou nas grandes redes e nos grandes centros, ou mesmo que não seja em supermercados, mas seja em restaurantes, a maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria, seja self-service ou seja buffet empratado, quando você vai consumir, você consome peixe. Infelizmente, não há aí você, nesse caso, né, a tilápia, mais aqui sul e sudeste, e a gente compete com merluza, por exemplo, que não é um peixe com bem pior qualidade. E quando você coloca no balaio, né, nesse estabelecimento final, né, que vende para o consumidor final, ele vai estar competindo com peixe de pior qualidade, com preço mais baixo,
que vem de outro lugar e que paga uma tributação diferente, né? Então, é uma complicação, principalmente nesses grandes centros, que são grandes centros consumidores de pescado, são grandes centros de recepção, né? Não só de consumo, mas, né, recepção. Então, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, e você compete, entregando peixe para esses lugares, competindo com esses peixes da pesca, porque não existe essa diferenciação, que não seria nem do caso, é um tambaqui da pesca ou um tambaqui do cultivo. O grande problema é que você não tem nenhuma diferenciação entre os tipos de peixe, porque ainda é comercializado como peixe. Então, acho que, principalmente nessa questão, é de sensibilizar os consumidores ou de quem vende. Alguns restaurantes, alguns pontos comerciais já trabalham com tilápia, né, ou tambaqui, que são aqueles que já têm um valor agregado um pouco maior, mas eu acredito que, né, já que a CNA está aqui presente, né, para pensar nessa questão de estratégia. E agora de estratégia de diferenciação, mas, claro, né, de longo prazo, a sensibilização, mas a concorrência com a pesca, eu acho que não é só com a pesca, né, são peixes de outros lugares, você nivelar por baixo. Tudo é peixe, não interessa o que ele é, principalmente sul e sudeste com a tilápia, né, o tambaqui ainda você tem um valor agregado maior, você ainda consegue vender para partes, você tem valores maiores. E uma outra questão daí também, em relação à CNA, você falou, né, de demandar, né, e vir a necessidades, né, dos setores. Se não me engano, em 2019, foi montado, acho que um plano de desenvolvimento da aquicultura, em parceria com a CNA, eu acho que na época era a Secretaria era MAPA, hein? A Secretaria de Agricultura estava dentro do MAPA. E aí eu queria saber se daqueles, né, como você falou, daquelas demandas, esse plano saiu, ele andou, porque várias dessas demandas que a gente discute hoje, essa questão do fortalecer associativismo, isonomia do PIS/COFINS das rações, e tudo isso eram demandas, né, que foram estabelecidas, né, como dentro desse plano de trabalho. Várias outras, né, não vou lembrar de cabeça todas elas, né, mas era mais para perguntar mesmo, né, como você falou agora da questão de planejamento. Vamos responder isso com elegância. Olha só, a CNA, que foi a precursora lá em 2018, pelo PNDA, Plano Nacional de Desenvolvimento Aquícola, que foi apresentado ao governo federal, que houveram algumas demandas que diziam que o plano não estava muito bom, era preciso fazer uma revisão. Eu posso dizer para você que no ano passado eu participei de 360 horas de oficina, tivemos 12 oficinas diferentes sobre temas diferentes, por 360 horas para contribuirmos e consolidarmos o PNDA, que nós conseguimos emplacar, publicar e fazer com que hoje o Ministério da Pesca tivesse ele como plano de ação para os próximos 10 anos. E aí a nossa sugestão, e nós continuamos trabalhando nesse sentido, é o Projeto de Desenvolvimento Nacional da Aquicultura. Estão elencados alguns pontos como prioridades, mas tem, eu não sei exatamente quantas pontuações, mas cerca de 400 pontuações que foram consideradas gargalos e necessárias para que fossem vistas, revistas e atuadas pelo governo, teoricamente todas com a mesma urgência, mas tem algumas prioridades que estão elencadas como sendo urgentíssimas, que nós estamos fazendo a defesa. No nosso caso agora, enquanto Ministério, essa defesa está feita, mas como o Ministério está dividido em 4 secretarias, nós estamos atuando junto à Secretaria de Aquicultura, através da secretária Tereza, né? Maria Tereza. E nós estamos tendo aí alguns avanços. O governo, na verdade, ainda não andou o necessário ou o suficiente para nos atender ou atender a cadeia produtiva, mas importante é saber que nós temos um plano de 10 anos, que é o PNDA, que está dentro do Ministério, que está dentro das secretarias e que provavelmente vai atender a demanda e nortear as próximas ações. Isso é fantástico, porque dessa forma nós não estamos mais à deriva. Não é um imagina aqui, outro imagina lá. Não, a gente validou isso a nível nacional, validou junto ao MAPA, em que pese hoje esteja na mão do Ministério da Pesca. Próximo passo, então, são programas, é isso? Só para sintetizar?
Exatamente. Agora, o que falta é isso. É claro, cada um está demandando na sua região aquilo que é mais pertinente, mas aí já é uma coisa salutar e que deve ser discutida assim mesmo. A região norte quer potencializar o tambaqui, e aí eu vou dizer, o tambaqui já é um projeto na Embrapa para desenvolvimento genômico, genético, já estamos demandando a questão do arraçoamento e etc., assim como a tilápia está sendo demandada no oeste paranaense, enfim, outras espécies estão sendo demandadas em outras regiões. E nós, enquanto CNA, estamos abraçados com todas essas demandas e brigando, eu falo brigando, é uma forma, né, é uma ilação, né? Na verdade, fazendo defesas dos interesses do segmento, com toda a ênfase possível. Da questão de organização, né, do mercado, falando de mercado, né, organização, eu acredito o seguinte, que eu estou começando agora nessa área, não tenho experiência agora que estou com 1.000 alevinos que a gente colocou lá com meu pai para fazer um MVP para a gente testar o produto e depois escalar. Mas o que eu observo é o seguinte, é muito claro hoje, nos dias de hoje, essa relação do agro, como que funciona, por exemplo, na pecuária. Na pecuária, é uma briga constante por desenvolvimento genético e um comprando do outro. Eu acho que isso tem que acontecer, pelo que eu percebi até agora do mercado de aquicultura, apesar do peixe ser questão de genética pequeno, mas ele anda em cardume. Então, se os produtores também não andarem em cardume, se não se organizar, né, como foi colocado, não vão conseguir. Imagina cada um num tanque, não tem jeito, entende? Não vai produzir, não vai conseguir fazer isso. E eu acho que o segredo é fazer essa modelagem, sabe? A gente observar como que é, por exemplo, o produtor de soja que sai do Paraná e vai para o Mato Piba, vai para o Mato Grosso, eles vão em quem? Como que eles vão? Vão à colônia, vão lá, estabelece, faz o ciclo, usa tecnologia, produz e 10 anos depois é o que é, sabe? Então, assim, se a gente, na questão do peixe, não atentar para isso, eu que estou começando agora, eu sinceramente, assim, eu comecei a estudar essa área do agro e a única coisa que eu vejo, o sentimento que eu tenho é muita indignação no sentido de, hoje nós temos aí, com toda a tecnologia, com cada vez mais startup, cada vez mais acelerando as coisas, e eu, por exemplo, se eu for criar um gado agora, eu criar com a cabeça de 1960, quando veio o primeiro Nelore. Não vai adiantar. Se eu fizer isso com peixe, e o peixe ainda é o quê? Meu pai fala que o peixe é muito melindroso. Meu pai usa esse termo, é muito melindroso. Porque você tem que observar o tempo todo. É como uma criança que está desenvolvendo, você tem que ali observar a qualidade da água, tudo. E aí, se eu não tiver tecnologia para isso, se a gente não atentar para isso, fazer esses agrupamentos, então, na questão da pecuária, todo mundo compra genética de todo mundo e todo mundo quer fazer o melhor gado. Por que no peixe não pode ser assim? Entende? Por quê? E não tem ninguém disputando com frigorífico, não. Sabe? Não é porque eu vendi uma boiada agora que você vai ficar sem vender essa boiada amanhã, porque o frigorífico já comprou, né? Já comprou a minha boiada e não vai querer comprar a sua. E o peixe, cada vez mais que você entra nisso, mais você vê que a conta não fecha. Quanto mais você produz, mais falta, mais produz, mais falta, mais produz, mais falta. Então, assim, é assustador, sabe, a demanda. E uma outra questão que eu anotei aqui, para isso, já é com PAC aí em relação à CNA, para isso, eu fiz alguns cursos no Senar, no EAD, que são maravilhosos, e aí, voltando para essa parte de tecnologia, uma coisa até que eu já abri até chamado lá para solicitar isso, que é o quê? Nessa demanda crescente que nós temos, vamos falar assim de aquicultura, por exemplo, eu não consigo fazer um curso aqui, EAD, de aquicultura, e um curso de Excel básico ao mesmo tempo.
na era que nós estamos hoje, e as coisas são aceleradas, né? É tudo acelerado, então, assim, a morosidade de adquirir o conhecimento em relação à plataforma que, por exemplo, eu não posso fazer, por exemplo, se eu estiver fazendo um curso de aquicultura, eu não consigo fazer um de aquaponia e nem tem aqui, que é a organização de corporativismo, né? Então, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo aprender duas coisas que andam juntas ao mesmo tempo, em horário diferente. Eu tenho que fazer um e acabar o outro, fazer um e acabar o outro. Então, assim, a morosidade nessa aceleração de capacitação também é uma coisa, assim, que ela é surreal. É a mesma coisa do plantar soja com tecnologia de 10 anos atrás. Então, ou seja, essa questão do aprendizado, né, falando aqui, são excelentes os cursos, maravilhosos, mas a forma com que é entregue, ela já é coisa de 10 anos atrás, não se usa mais hoje. Sou João Paulo Laranjeira, né? Daiane já me conhece aí já de uns anos atrás. Sou ainda estudante de engenharia de pesca pela Universidade Federal do Maranhão e também sou produtor na área aquícola, né? E também quero integralizar questão porque a gente tem uma propriedade de 200 hectares, mas nem todas as hectares são propícias, né, para o cultivo de pescado. Então, a questão de integralizar cria várias fontes de renda, diversifica o mercado, isso é muito bom. Paco, eu me identifiquei muito contigo, porque eu entrei para a universidade em 2017, né? Estou com 6 anos de curso, não terminei por conta aí da pandemia. Com 2 anos, 1 ano e meio que eu estava na academia, eu tive a ideia de convidar vários parceiros aqui da região para a gente fundar uma cooperativa. E hoje, a cooperativa ela já está legalizada, né? Está começando a dar os primeiros passos hoje, depois de uns 4 anos já. A questão da burocracia, de organizar e tal. E por conta do pessoal aqui não ter muito conhecimento da organização de cooperativismo, aí fica só por conta, só nas minhas costas, digamos assim, de organizar, de fazer isso, de buscar aquilo. Então, a gente é ocupado, né? E aí acaba que o tempo... Mas eu acredito muito, muito, estou na região aqui de Turiaçu, né? Litoral aqui do Maranhão, fica aqui próximo do Pará, mais para o Pará do que Maranhão, já fomos província do Pará. Então, nós temos um potencial aqui, edafoclimático, gigantesco. Mas está tudo, assim, digamos, tudo a explorar. Não tem uma cadeia produtiva organizada, eu acho que o primeiro passo é esse. Inclusive, no camarão, né, eu tenho realizado pesquisa aqui com a UFMA, levantando os dados, né, da afoclimática para o cultivo de camarão. A gente já tem cassinicultura aqui em Turiaçu, já está produzindo. Então, eu acredito que, assim, escutando o que eu estou falando, esse cenário aí, para tu me dar uma opinião, assim, o rumo que eu tenho procurado o SEBRAE, né, é um dos órgãos do governo que tem nos ajudado, tem nos dado apoio, mas mesmo eu, com a cooperativa, com a universidade, o serviço de extensão da universidade, eu critico muito, né, porque não está sendo bem feito, a gente produz conhecimento na região, a gente tem um potencial para produzir, mas eles não estão fazendo uma extensão desse conhecimento. A gente está a 4 horas de relógio de um dos maiores, ou melhor, o maior complexo portuário do mundo, que é o Itaqui, Vale e Alumar, aqui em São Luís. Então, a gente tem uma possibilidade de se tornar gigante, né, na questão de produzir e exportar essa questão de proteína. Só que o governo tem até uma crítica quando a gente sai do Maranhão, dizer, rapaz, o pessoal lá, eu fui agora na FENACAM, ano passado, o Itamar Rocha falou assim, Deus
fez o Maranhão, aí veio o diabo, colocou um pessoal lá. O cara tem tudo para ser o maior produtor de camarão do mundo e não faz nada. E aí aquilo, todo mundo tem um presidente de associação de criadores de camarão do estado, o Maranhão não apareceu. Então, tem o segundo maior litoral do país, com tudo. Aí vem aquela crítica. O governo, tanto municipal, eu não vou falar só do estadual, municipal, estadual e federal, aí tem um assistencialismo que acomoda o pessoal e o pessoal não aproveita o que tem de melhor. Olha, eu tive lendo agora uns dados que nós temos aqui, 30%, tem alguém aqui do Maranhão? Eu do Maranhão, da Ana. Ah, minha conterrânea, lá de Timon. 30% da população do Maranhão, ela está em absoluta insegurança alimentar. 30%, o governo do estado, eu não estou lembrado quantos restaurantes populares fizeram há 2 anos atrás, e 30% dessa população não tem 50 centavos para comprar café de manhã e R$1 para comprar o almoço e a janta. No caso, R$1 no almoço, R$1 na janta. Isso é segurança alimentar com a capacidade que nós temos de produzir. Não, olha, mel. O pessoal do Piauí estão vindo para cá, aluga a nossa propriedade, leva o mel. E aí, quem é o maior produtor de mel do país? É Piauí, porque o Piauí está produzindo mel, mas no Maranhão, que está alugando aqui. Então, falta ter esse investimento aqui, o curso, eu brigo com o professor coordenador do curso, dos outros professores, olha, vocês não estão fazendo nada, vocês estão só aqui no ar-condicionado, vocês não querem sair para o campo. Esse curso vai fechar, porque este ano, a turma, os professores foi buscar aluno em casa, bajularam para ir para a universidade, porque não tiveram interesse. Eu disse, se fosse no Paraná, a concorrência da nota de corte era de medicina. Mas porque o pessoal não sabe nem o que... Engenheiro de pesca aqui, eles criticam, tu vai pescar, tu vai ser pescador? Critica, entendeu? Um cara que está produzindo conhecimento científico para gerar riqueza. Então, eu estou numa posição aqui de desbrochar, de lutar, de mostrar. Aí tem mais uns gargalos, santo de casa não faz milagre. Não é fácil. Paco, eu vou passar a voz para ti, porque se eu for falar aqui, eu vou até me emocionar de tanta coisa que eu já vi aqui. João, só para pontuar isso, eu penso o seguinte, né? Na verdade, você tem bastante conteúdo e, para a felicidade do povo daí do Maranhão, você está concluindo aí a sua faculdade. E eu vou dizer para você, numa linguagem bem simples, hoje em dia do agricultor, na linguagem da roça, né? É passar sempre nas canelas e andar ligeiro. É você que tem que tomar a frente. A associação é assim mesmo, junta 100, mas quem trabalha é só um. Quem representa, quem de fato corre atrás é 1, 2 no máximo. Essa coisa funciona desse jeito mesmo. Só que quando você consegue fazer a coisa andar, aí aparecem os coadjuvantes e aí, de repente, o negócio começa a andar. É preciso alguém startar esse processo. Eu vejo que você está imbuído, tem essa intenção, tem a capacidade, está na região própria. E essa coisa do Itamar aí, você inverte, fala para ele levar esse trem para lá, para o Ceará dele, e traz Deus aí para o Maranhão e bota para funcionar esse negócio, tá bom? Pessoal, muito bacana essas interações. Paco, continue alimentando a gente de informações. Eu acho que isso que você falou agora no final, talvez seja um start, um estopim para várias pessoas que estão aqui, porque a gente percebe isso que o pessoal, a Daiane, e o pessoal conseguiu trazer, e o Ailton conseguiram trazer alguns formadores de opinião, né, de pensados do Brasil, e eu não tenho dúvida que essa situação que o João está passando, né, vários de nós devem estar passando também, aqueles que são a ponta de lança, né, que é o primeiro a bater na parede. E hoje, realmente, nós temos uma parede grande para vencer, mas esse é o desafio. A gente vai acabar o assunto aqui, por causa do horário,
mas a gente quer animar e motivar você a continuar trazendo para a gente essas informações, porque eu creio que você hoje acendeu uma ignição de várias pessoas, eu sou um deles, de botar o sebo nas canelas, puxar a frente, não ficar esperando ninguém, né? Só que tem uma metodologia, existe um passo a passo, pelo menos um que você fez, né? Pelo menos um que o CNA hoje reconhece como um bom passo a passo para fazer, para daqui a pouco ser reconhecido ali na frente, né? E poder ter essa voz e vez quando chegar os programas, né? E realmente esse plano nacional que a gente tem aí começar a vir descer, né? Sair das cabeceiras e começar a chegar aqui dentro da água. É isso, Luiz. É eu quem agradece. Eu fico sempre maravilhado todas as vezes que tenho a oportunidade de compartilhar informações riquíssimas como essas que a gente tem e partilha e ouve. E eu diria para você, a gente está sempre à disposição. É meu papel, ninguém faz essa caminhada toda para guardar para si conhecimento, informações ou trânsito aonde quer que seja. As chaves das portas que estão à nossa mão estão disponíveis e à disposição daqueles que demandarem. Eu tenho até feito algumas, né, insultado mesmo é o termo correto, porque tem uma coisa que nós precisamos começar a aprender a fazer que a gente não sabe ainda. Aquicultura. Todo mundo fala pesca, ela é milenar, ficou cultural, todo mundo fala pesca, mas é aquicultura, nós precisamos falar da aquicultura, e a aquicultura está muito, muito pequenininha ainda. Nós precisamos engrossar essa fileira de quem faz defesas da aquicultura, e a CNA não tem limites para investir nisso, pelo menos eu não conheço, porque todas as demandas que nós fizemos, ou que nós temos feito, temos sido atendidos no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, lá no Ceará, né? Eu não tenho nenhuma informação do Maranhão, mas a gente tem tentado instigar as pessoas a demandarem para que a gente possa promover a atuação. Então, está aberto, olha só o desafio, né? Nós estamos abertos a ser demandados para podermos atuar em qualquer que seja a região do Brasil e em qualquer que seja o setor produtivo aquícola. É esse o objetivo da CNA. Estou revestido dessa condição, só aceitei com essa condição de poder atender aquilo que formos demandado, e ninguém me contou ainda que tem um limite. Por enquanto, todo mundo está dizendo que se a gente for demandado, a gente vai atender. Estamos aqui abertos, gratos por participar. Desculpa se a gente falou alguma bobagem aí, né? Se a gente não agradou a todos, mas a gente está falando de coração. A gente fala com o coração. E por isso a gente fica muito à vontade. Todas as vezes que formos demandados, vamos estar partilhando, contribuindo e atendendo. Que bom. Então, até logo, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Diga lá, João. Tu está em Brasília, ou na Amazônia, em Manaus? Paco. Eu estou em Rondônia, em Ariquemes, numa região que se intitula Vale do Jamari, que nós estamos tentando transformar aliás, a cidade que eu moro, nós já transformamos na capital do tambaqui mundial. Wow. Estamos agora finalizando uma indicação geográfica, que é no Vale do Jamari, que é o primeiro passo para as demais certificações, em que pese a gente já tenha outras certificações de algumas pisciculturas. Estamos tentando mostrar para nós mesmos, para o Brasil e para o mundo, que é possível produzir com sustentabilidade, com qualidade e com a possibilidade de tornar acessível essa proteína maravilhosa e saudável à maioria dos brasileiros e da população mundial. Eu quero passar, eu estou com uma agenda aqui para me passar em Brasília, né? Tem duas colegas minhas que se formaram já e estão lá. E eu queria passar aí com o pessoal aí em Brasília para a gente ver o que a gente tem para demandar para alavancar esse processo aqui. E, Luiz... Maravilha, João. Luiz... Que bom. Estou indo para o IFC. Joia, vocês vão ser bem-vindos aqui. A gente Vou vai estar por aqui. Vocês aí
Cascavel. Eu vou Isso visitar aí. o escritório de uns amigos meus aí em Cascavel. Luiz, Olha, que legal. só para você entender, né? Você está em Cascavel, minhas invejas, né? Porque eu sou paranaense e eu morei aí em Goiôerê, ao lado de Cascavel, né? Terra boa. Mas aí, aproveitando para responder para o João, lá no IFC, nós vamos estar lá, a CNA vai estar lá, Perfeito. exatamente para atender a essas demandas, com toda a equipe da Comissão Técnica da Aquicultura e Pesca Nacional, tá bom? Excelente. Então fica aí o próximo ponto de encontro para quem quiser conversar. E vamos falar sobre esse negócio geográfico, é incrível aqui para o Oeste também, viu? Até logo, pessoal. Obrigado, Daiane. Até logo, valeu. Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente agradece a família Aquabit também, que tem essa parceria toda, ela acontece por causa do pessoal do Aquabit. E até logo, pessoal. Vamos desconectando aqui. É isso mesmo, Daiana? Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada pela participação de todos, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.